Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós abençoamos a sua presença, Pai. Nós bendizemos a sua presença. Que nesse momento, nenhum outro espírito que não seja o Espírito do Senhor movimente-se nesse auditório. Como nós temos clamado aqui, Pai, tudo que nós precisamos é de uma visitação. A palavra diz que no meio dos anos, o Senhor faria esta visita, avivaria a sua obra no meio, Senhor, dos anos. Então que o Senhor nos avive agora, exatamente aqui, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Quem crê diz amém. Se você perdeu o culto de quarta, eu comecei exatamente assim. Eu fiquei feliz que ninguém foi embora, porque a bênção apostólica é algo poderosíssimo, é o resumo daquilo que todo cristão precisa de compreender, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Sem a graça, você não funciona, porque a graça é poder, a graça empodera. A graça nos empodera. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. O que é a graça? A graça não é apenas um favor imerecido, a graça são os bons olhos de Deus ao nosso respeito. A graça é uma percepção favorável de Deus. Deus sempre tem uma percepção favorável a seu respeito. Talvez você esteja me julgando agora, mas eu tenho um advogado, eu tenho um pai, eu tenho alguém que por graça é diferente. É graça, irmãos, você está aqui pela graça. Nós acordamos hoje pela graça. Jesus, Ele nos cobriu desta graça e essa graça nos alcançou. E é muito importante você saber disso, porque quando você entende a graça, você entende um estilo de vida diferente do que a maioria das pessoas que não entendem a graça. A graça não é licença para pecar, a graça é a capacidade que Deus te dá para não pecar. E nós ouvimos muito sobre o amor de Deus aqui também. Minha irmã está pregando exatamente agora na Boas Novas da Serra, e ela estava compartilhando comigo hoje um pouco do esboço dela, e eu disse que o Gregório fez um oitavo pecado capital, que não é divulgado, que chama assédia, que é o vício de duvidar do amor de Deus. Isso causa a interrupção da busca do seu prazer nele. Todo mundo que duvida que Deus ama, e às vezes você, durante o dia, você acha que Deus te ama, de manhã e de tarde você acha que Deus já não te ama, porque você acha que Deus te ama por causa da condição, e Deus não é amor por condição, Deus é amor por estado, é caráter, é atributo, não tem como mudar, não tem como tirar a minha cor. Eu sou preto, graças a Deus por isso, e você não vai tirar isso de mim. Eu não posso me sentir de outra forma. Eu não posso, irmão, porque é isso que eu sou, é meu caráter, é meu atributo. E Deus não tem amor, Deus é amor, é Ele, é amor e ponto final. E algumas pessoas duvidam disso por causa da condição. Porque você está desempregado, ou porque você ficou doente, ou porque você está passando uma luta, e você duvida do amor de Deus. Isso faz você buscar prazer em outras coisas. É muito perigoso, porque o diabo leva muitos crentes a duvidar do amor de Deus, o Pai. E nós terminamos com o alvo da mensagem, que era a comunhão com o Espírito Santo, porque tem muita gente que não entende a necessidade de ter comunhão com a pessoa, koinonia, ok? Intimidade, relacionamento, fellowship, relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que dizer bom dia e boa noite para esta pessoa chamada Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma luz, ele é uma pessoa. E ele gosta, ele foi enviado aqui na terra para ter comunhão e relacionamento com você. Eu estou para falar sobre coisas poderosas sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu tenho que taxiar em alguns fundamentos para que você entenda depois estes princípios que vêm sobre o fundamento. Por isso eu quero comentar com você hoje à noite e quero continuar a partir daquilo que o pastor Lázaro começou semana passada. Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 1. Livro de Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus.
livro de Atos. Este é um livro poderosíssimo. O livro de Atos, para você que lê a Bíblia toda, ele é comparado ao livro de Josué do Velho Testamento. É o livro do cumprimento da promessa. É o livro da tomada de posse daquilo que foi prometido antes. É muito importante você ler a Bíblia, compreendendo as Escrituras. E aqui está o livro de Atos, que começa assim, que não é verdade que são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo. Devia estar escrito assim, Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. E o texto começa assim, o irmão Lucas, o médico, doutor, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele diz assim, em meu livro anterior, ok? Ele disse, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Diga comigo, instruções. Fala mais alto, diga instruções por meio do Espírito Santo. Aí ele diz aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, olha a quarentena aparecendo aqui de novo na Bíblia, 40 dias, falando-lhes acerca do reino dos céus. Repita comigo, falando-lhes acerca do reino dos céus. Aí o versículo 4 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha a pergunta, irmão. Senhor, é aí que o reino vai ser reestabelecido? De Israel? Aí o versículo 7, ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Esta é uma boa palavra. Aqui os discípulos estavam tendo um bônus de um curso intensivo com Jesus de 40 dias. A Bíblia fala que por 3 anos e alguns meses Jesus fez coisas extraordinárias na terra. E eles não precisavam de crer para ver, eles viam e criam. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados são os que creram e não viram, os que creram e não viram, porque a fé é exatamente isso, é uma convicção de uma coisa que você não está a olho nu, você espera alguma coisa que ela não está nítida na sua frente. Agora, estes homens aqui, eles tiveram uma experiência física, real, não precisava de muita força para crer em Jesus, porque Jesus estava fazendo milagres incríveis. Agora, nesse contexto, Lucas está dizendo que eles estavam num seminário, numa escola intensiva, por 40 dias direto com Jesus, depois que Jesus já tinha sido ressurreto. Ele já estava com um furo na mão. Era que classe poderosa que era aquela, gente? Pensa bem, a porta fechada, o professor entra sem a porta abrir. Que negócio mais doido, né? O professor, Jesus estava lá. Jesus estava dando um curso para aqueles homens, falando das coisas do reino, falando de como eles deveriam se comportar, falando de coisas incríveis. Ele tinha sido morto, ele tinha sido sepultado, ele tinha sido ressurreto, e agora ele estava aqui dando um bônus para aquelas pessoas. Aí, de repente, no meio da aula, alguém levanta a mão e faz uma pergunta estúpida demais. Essa pergunta é o quê? É agora que as coisas vão ser favoráveis ao nosso respeito? É agora que o governo vai ser da forma que eu acho que tem que ser? É agora que nós vamos sair debaixo do governo e de ser subjugados por Roma? Jesus disse, isso não é da conta de vocês saberem. Basicamente, parafraseando, trazendo para um português bem do dia a dia, Jesus disse, não é da conta de vocês se preocuparem com estas coisas. Vocês estão com a cabeça muito na terra, é para vocês se preocuparem com as coisas do céu.
vocês estão recebendo aqui informações acerca do reino dos céus, não a respeito do reino dos seus, porque tem gente que busca primeiro o reino dos seus, por isso as outras coisas nunca vão ser acrescentadas, mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não o reino dos seus, e existe uma geração que usa Deus, que usa o Espírito Santo, eles não entenderam que Deus tem uma expectativa de usá-los, e o Espírito Santo tem uma expectativa de usá-los, e exatamente aqui fica explícito, é nítido duas mentalidades, a mentalidade consumidora. Nós vivemos numa mentalidade, numa comunidade e numa geração consumista, consumidora. Nós amamos comprar. Alguns aqui precisam de vir no GAM, por quê? Porque são compulsivos. Por décadas, nós vivemos em uma sociedade consumista, consumidora. O shopping fica fechado, o povo passa mal, tem convulsão. Meu Deus, o shopping, eu preciso de comprar alguma coisa. A pessoa nem tem dinheiro e gostaria de comprar. E inclusive na religião, as pessoas são consumidoras. Aqui não tem ninguém assim, mas eu conheço muitos auditórios que as pessoas vão lá só receber alguma coisa, que as pessoas vão só buscar alguma coisa. São consumidoras, tratam como clientes, tratam a igreja, tratam o corpo de Cristo, o culto, tratam a Bíblia como clientes. E aqui existia essa mentalidade, pessoas que queriam pegar tudo pronto, que queriam chegar na prateleira e buscar, e ir embora gastar, depois ir buscar, porque é diferente o processo de construção, é diferente o processo de criação. É muito bom pegar as coisas prontas. Para alguns é muito cômodo chegar aqui e ouvir uma boa palavra de alguém que gastou 6, 7, 8 horas mergulhado na Bíblia para falar 40 minutos, e você pega 40 minutos. Você sabia que o restaurante não abre quando você chega para almoçar? Você sabia que o culto não começa a hora que você chega aqui e assenta na cadeira? Tem pessoas que levantam 3 da manhã para ir no Ceasa para buscar as coisas que você come meio-dia no almoço. Mas é bom ser consumidor. Existia aqui essa mentalidade, mas também existe outra mentalidade, que é a mentalidade de empreendedores. É o contrário, tem os consumidores e tem os empreendedores. A mentalidade de pessoas que investem, que se comprometem, que instituem, que são pioneiras, que inaugura, que instituem. Existem esse grupo também, mas o maior grupo é o grupo de consumidores. De modo geral, apenas 30% das pessoas que frequentam uma igreja local são realmente comprometidas com a igreja local. E Jesus veio aqui e disse assim: vocês precisam de receber alguma coisa para essa mentalidade de vocês mudarem. Não é possível que 3 anos e meio e esses 40 dias não foi o suficiente. Irmãos, tudo que eu mais queria era passar um tempo em Jerusalém com Jesus. Você já imaginou? Que coisa incrível! E esse tempo não foi o suficiente para a mentalidade daquelas pessoas mudarem. Tem pessoas que estão frequentando esse auditório, este mesmo auditório, há anos, e estão com a mesma mentalidade, estão lidando com as mesmas disfunções, com os mesmos problemas. Talvez é porque você não transicionou ainda, talvez é porque você ainda não transicionou, não houve uma transformação de mente para que você experimente uma boa, nova e perfeita e agradável e constante, forte, boa, maravilhosa vontade de Deus para a sua vida. Aí você fica frustrado, e de vez em quando você se sente fraco na fé, triste, inseguro, você se sente vulnerável, se sente com medo, porque a sua mentalidade é de consumidor. E Jesus fala assim: olha, isso não é da conta de vocês, mas vocês vão receber dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí sim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até nos confins, onde tem o aeroporto internacional de Belo Horizonte. Sabe, brincadeira. Mas isso só vai acontecer, esta transição, ok? Essa transformação só vai acontecer a partir de uma mudança de mentalidade, de consumidores para investidores,
de pessoas que apenas consomem para pessoas que instituem, de pessoas que apenas comem para pessoas que cozinham, de pessoas que apenas vestem para pessoas que costuram. Precisa de acontecer isso para que a igreja seja relevante. Como nós podemos ser testemunhas por conta própria? Não tem jeito, irmãos. Só através desse dunamis do Espírito Santo que alguém pode ser liberto desta mentalidade. E é o que nós mais achamos hoje. Por que as pessoas mudam tanto de igreja, buscam tanto estruturas e pessoas que vão atender às suas melhores necessidades? Eu disse para alguém essa semana, você não pode procurar uma igreja que vai atender melhor às suas necessidades, porque isso denuncia a sua mentalidade de consumidor do evangelho. Uma hora ou outra você vai mudar de igreja de novo, porque você tem uma mentalidade consumidora. Precisa de acontecer uma transição, e é isso que muitos de nós aqui precisamos essa noite. Parar de buscar os nossos próprios interesses. Por isso que Judas traiu Jesus, porque ele tinha uma missão secreta no coração dele. Qual é a missão secreta do seu coração? Como pode alguém andar com Jesus por tanto tempo e depois vender ele por 30 moedas de prata, gente? Não dava para comprar nem um McDonald's. O que fez aquele homem ser tão consumidor, a ponto de ficar frustrado com Jesus? Porque estava demorando demais, aí Judas agora não está vivo mais, Jesus está com os outros discípulos, e ele está numa classe com eles, aí alguém levanta a mão e fala assim, eu não sou Judas não, mas agora que vai ser aquilo que Judas gostaria tanto, e Jesus falou, olha só, vocês têm que deixar de ser consumidor, vocês têm que começar a ser investidor. Mas isso só vai acontecer quando vocês forem cheios de dunamis. Cheios de dunamis, que é uma capacidade. De você fazer aquilo que está no coração do Pai a respeito da terra. Alguns falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um grande adorador. Não é verdade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava disposto a fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era construir uma casa para Deus. Era isso que fez Davi um homem segundo o coração de Deus. Não é porque se tratava de um interesse pessoal de Davi, é porque Davi dedicou a vida, ele fez mais coisa errada do que todo mundo aqui junto talvez, do que todos os outros homens da Bíblia, mas foi o único homem que foi chamado segundo o coração de Deus. E se você não cumpre o propósito, você não tem sentido aqui na terra. E eu quero te ensinar essa noite alguns princípios do que é dunamis, ok? Eu quero te ensinar o que esta palavra é. No original ela se desconstrói de 3 formas. A primeira é dínamo. Conecte-se comigo, por favor. Jesus disse, você vai receber dínamo. Ele disse que vai receber o que, irmãos? Fala mais uma vez. Diga assim, eu preciso de dínamo. O que é dínamo? Dínamo é vida dentro. A primeira ação e obra do Espírito Santo, o que nós estamos fazendo esses dias aqui é falando da pessoa, o poder e o propósito do Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo provoca na vida de alguém é pelo lado de dentro. É algo interno. É vida dentro. Para sair para fora tem que ser gerado dentro. Nós já temos mais uma ovelha menina aqui na igreja. Descobriu ontem que é menina. Glória a Deus por isso. Ok? Mas a vida é gerada primeiro dentro. Você não pode ter um filho de forma biológica, gerando ele primeiro do lado de fora. Você tem que gerar ele primeiro do lado de dentro. Algumas pessoas vêm para o evangelho e tentam fazer algumas coisas de ordem externa primeiro. Tentam mudar o arquétipo, o estereótipo. Isso não resolve. Você tenta fazer as coisas. O evangelho diz que bem-aventurados os que são, não os que fazem. Se você é movido por aquilo que você faz, você tem um prazo de validade curtíssimo. Se você é motivado por aquilo que você faz, você dura pouquíssimo. Porque isso é um sinal que você tem uma missão secreta no seu coração. Não é alguma coisa instituída pelo Espírito Santo que gera uma vida dentro primeiro. Irmãos, é incrível quando alguma coisa começa a mudar dentro de você. A primeira pessoa que percebe isso é você mesmo.
Você não precisa de provar nada para ninguém, eu não preciso de provar nada para ninguém. Quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, o dínamo acontece e eu começo a ser trabalhado por Deus por dentro. Tudo que gira em torno disso, todo o propósito que gira em torno disso, todo mundo que é alcançado depois disso, vem em função daquilo que acontece no privado. A divina presença. Jesus disse: quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto, porque o seu Pai que ouve em secreto, Ele vai te responder. Agora, existe uma geração que ela não tem esta intimidade com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Não tem vida dentro. Você é crente só por fora. Você é um cristão só de religião. E esse poder faz com que alguma coisa dentro de nós, seja gerado e comece a mudar. Eu estou para falar isso nas próximas semanas. Mas de Adão a Jesus, existe uma diferença muito grande. A Bíblia diz que Deus criou o homem alma vivente. E o pecado fez o homem voltar a ser alma vivente. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, e Ele deu esse poder para nós, nós recebemos um Espírito vivificado. Você, sem uma ação do Espírito Santo na sua vida, você é só uma alma vivente. Mas quando você começa a ter essa vida gerada dentro, é como um embrião que entra e ele tem algumas semaninhas, ele vai crescendo até ao ponto de você não conseguir esconder isso mais das pessoas, mas é alguma coisa que começou aí dentro, não é alguma coisa que começou fora. As pessoas querem os dons, mas o fruto é gerado dentro, irmãos. Eu estava aprendendo de um engenheiro agrônomo essa semana, que a qualidade do fruto é determinada pela qualidade da raiz, não pela qualidade do tronco, nem dos galhos, nem das folhas. E nós gostamos muito de folhas. A Bíblia fala que quando Arão foi ser escolhido como sacerdote para o povo, eles colocaram varas. A questão não é que a vara de Arão apenas deu folhas, era uma vara seca. A vara de Arão também deu frutos, ela floresceu. É diferente. O fruto está muito ligado à qualidade da raiz. Como estão as suas raízes aí dentro? Isso me despertou para fazer uma série sobre raízes, porque a Bíblia fala sobre raízes. Tem muitos crentes que são sucumbidos por dentro, por isso eles não conseguem produzir frutos por fora, porque dentro deles tem raízes de amargura, raízes de medo, raízes que são como âncoras que prendem essas pessoas e não conseguem deixar elas saírem do lugar. Mas quando o Espírito vem, é como você conhece uma nova realidade, e essa nova realidade começa a te libertar da velha realidade, e a sua mentalidade muda, aí daqui a pouco o seu vocabulário muda, aí daqui a pouco o seu jeito de se vestir muda, aí daqui a pouco a sua postura muda, e aí o pastor não pode fazer isso por você, a igreja local não pode fazer isso por você, a religião não pode fazer isso por você, o governo não pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você se não for pelo Espírito Santo. A única pessoa que tem poder para nos mudar é a pessoa do Espírito Santo, e ele começa por dentro, irmão, não é por fora. Não adianta você dar 3 voltas, reteté, chutar cadeira, falar 4 línguas diferentes, não adianta se você não tem vida dentro. E o que precisa acontecer nos próximos dias é uma vida ser gerada dentro. E o Senhor quer tocar nas raízes aí do seu coração. Tem uma voz, existe um GPS que vai falando com você coisas que só você é capaz de ouvir. Mas nós gostamos de mostrar as coisas por fora. Nós queremos fazer quando Ele quer que nós nos tornamos. Não almas viventes apenas, mas pessoas que têm um espírito vivificado. Toda vida que não é gerada de forma íntima será estéril e não duradoura. Nós precisamos de altar antes de plataformas. Tem gente que gosta de púlpito, mas eles não gostam de altar. Altar é qualquer lugar que você está. Eu costumo dizer que nessa igreja, da porta ao púlpito, fazemos um culto, porque todos nós temos uma vida de altar. Tire o púlpito de mim, e eu vou continuar pregando o Evangelho, porque eu tenho dínamo, eu tenho uma vida gerada dentro. Isso não foi homem nenhum que gerou, isso é fruto da pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse: vocês precisam de uma vida dentro. Eu posso ter tocado vocês por fora, mas alguém vai vir tocar vocês por dentro.
Eu posso ter sentado numa mesa com vocês por fora, mas alguém vai bater um papo com vocês aí dentro, porque vocês serão capazes de serem minhas testemunhas por todos os lugares. Vocês serão pessoas incríveis, vocês não serão apenas consumidores, vocês serão investidores, vocês serão pessoas que vão mudar gerações a partir de ter uma experiência pessoal com esta pessoa que ele vai ser enviado para vocês. Quem está comigo, diga amém. Aí, essa palavra ainda vai para outra expressão, que é dinâmica. Dínamo, dinâmica. Qual que é a segunda palavra, irmãos? Dinâmica. Aí, depois do dínamo, fica impossível não ter uma dinâmica. A igreja tem uma dinâmica, irmãos. A igreja tem uma dinâmica, porque a primeira menção diz no livro de Gênesis que o Espírito Santo se movia. A primeira menção dá caráter, o Espírito Santo se move, se movimenta. Ele tem uma dinâmica. Isso muda o seu estilo de vida. Isso muda sua agenda, não é mais sua, a sua agenda passa a ser a agenda dele. Você fica uma pessoa meio perturbada para as pessoas que não têm dínamo, porque só tem dinâmica quem tem dínamo. Quantos estão comigo? Falam amém. Se você é um crente que não tem dínamo, é óbvio que você vai ser apenas um consumidor e automaticamente você não vai ter uma dinâmica. Mas eu tenho uma dinâmica, você tem uma dinâmica, nossa igreja tem uma dinâmica, por isso nós temos impactado, por isso nós temos transformado vidas, investido em pessoas, porque nós temos dínamo, começou alguma coisa aqui dentro, e isso vai gerar alguma coisa do lado de fora. Essa vida gera uma dinâmica, e essa dinâmica é a dinâmica do reino do céu. Quem está sendo trabalhado por Deus vai trabalhar para Deus. Deus não quer que ninguém trabalhe para Ele, Deus quer que alguém trabalhe com Ele. Amém ou não, irmãos? Por que as pessoas se sentem frustradas muitas vezes? Porque elas não são reconhecidas por pessoas, mas quem trabalha com Deus, foi trabalhado por Deus. Isso gera uma dinâmica. Esta igreja tem uma dinâmica. Nós temos uma dinâmica, e você precisa de ser inserido nela. Está claro ali para todo mundo, a nossa visão é pegar um não crente e levá-lo a ser crente. Se você é um não crente, o Espírito Santo entra na sua vida e ele te convence, porque a Bíblia diz assim, ninguém dirá Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diria Senhor Jesus se não fosse pelo Espírito Santo. Tudo começa nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí começa uma dinâmica. Eu sou um não crente e eu passo a ser um crente agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí você começa a crer, você começa a ouvir, e a sua fé começa a ser fortalecida. É muito bonito essa transição, é muito bonito ver lagartas se transformando em borboletas, mas tem um processo aí, tem uma dinâmica aí. Algumas pessoas estagnaram, eu sou um não crente, pronto, final. Frequento a igreja, mas eu sou um não crente. Sou um não crente, eu duvido. Eu sou cético, eu questiono, eu sou aqui, mas eu não faço parte, eu sou um não crente. Beleza, mas uma hora, se você tem vida, se você recebe esse toque do Espírito Santo, começa uma dinâmica, aí um não crente vira um crente. E essa dinâmica continua, porque o crente, ele fica um crente maduro. A igreja, irmãos, ela é um lugar que as pessoas nascem no Evangelho. Mas a igreja não é um berçário para você viver numa incubadora o resto da sua vida. Existem pessoas que têm a compreensão da igreja como um hospital, mas a igreja não é um CTI para você viver em coma o resto da vida até Jesus voltar. Tem que ter uma dinâmica. Você precisa de tomar uma decisão, de entrar na dinâmica. Se você é um não crente, eu quero te dizer que Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Ele não quer que você tenha uma experiência com a igreja, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Se você é um crente, eu quero te dizer que você tem que sair dessa crendice e se tornar um crente maduro. Porque um crente maduro, o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava e pensava e raciocinava como menino. Mas agora que eu sou maduro, eu penso, raciocino e falo como maduro. É simples você saber, porque a pessoa pensa e ela raciocina. Raciocinar é administrar o pensamento, ok? Aí você fala, você coloca para fora aquilo que você pensa. Não é isso que o Sócrates disse? Né? Eu existo, mas o socratismo disse, eu penso, logo falo, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aí você fala de acordo com a sua capacidade de maturidade, de administrar o seu pensamento, com o seu raciocínio. Talvez eu fui muito rápido aqui e você se perdeu. Mas o que eu estou dizendo é que uma hora ou outra você precisa de deixar de ser uma criança na fé. Você precisa deixar de ser menino na fé. Você precisa deixar de ser uma criancinha.
Porque com criança a gente conversa como, irmãos? Tem gente que você tem que arredar o bigode assim para pôr o bico na boca da pessoa. Você quer dedeira? Meu Deus do céu. Uma criança é aceitável ficar com o celular, jogando joguinho na hora do culto. Criança é aceitável ter um tipo de inquietação. Adolescente tem um estilo de vida por causa de transição que é totalmente compreensível, mas maduro é maduro. E uma hora você tem que se tornar um cristão maduro. Uma hora você tem que se tornar uma pessoa madura. Maturidade é opcional, fazer aniversário não é. Mas amadurecer irmãos, está na hora de algumas pessoas aqui amadurecer, parar de meninice, parar de criancice. Não sou eu que vou conseguir fazer isso na sua vida, mas o dínamo, a vida dentro, gera uma dinâmica, e essa dinâmica gera uma transição de mentalidade, que gera uma transição de comportamento. E se você era menino na fé, agora você não é menino na fé mais, você é um crente maduro. E tem uma geração de crente imaturo nos dias de hoje, que qualquer coisinha eles ficam dodóizinhos, eles amam fofoca, eles amam conversa fiada, eles ficam buscando movimentos. Eu não estou falando de ninguém aqui, obviamente não tem ninguém aqui assim, mas eles gostam de eventos, eles gostam de estrutura. Eu sou de uma época, irmãos, que a igreja não tinha nem cadeira, eram bancos duros. Eu sou de uma época que os cultos duravam 2h30, só de palavra era 1h45 praticamente, o louvor era 8, 9 canções. Eu sou de uma época que a igreja se reunia todos os dias. Um dia era o culto no lar, outro dia era o culto de ação de graça no outro lar, outro dia era o culto das senhoras, o culto dos senhores. Hoje nós temos uma geração que acha demais frequentar a igreja uma vez por semana, porque você não entende que na comunhão dos santos, Deus libera bênção e vida para sempre. Mas pessoas que não são maduras, você precisa ficar assim, vou te dar um pirulito, olha, eu vou tomar isso de você, toma isso para você fazer isso. É assim, eu tenho uma bebezinha, eu tenho que ficar às vezes negociando com ela coisas que não precisava. E uma das coisas mais chatas que existe, irmãos, estou falando que como pai agora, é você tentar convencer pessoas de fazer coisas que são boas para elas mesmas, tipo ler a Bíblia todo dia. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Um crente maduro, ele não passa um dia sem falar com Deus. Um crente maduro, ele ama a Santa Ceia. O crente maduro, ele não negligencia a comunhão dos santos. É claro que nós estamos numa época de pandemia, até sábio alguns não virem à congregação. É claro que é sábio nos dias de hoje a gente ter cuidados. É óbvio isso, eu entendo. Mas eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo de uma condição de mentalidade infantil. Existe uma igreja infantilizada, que foi criada assim, porque eles são apenas números. E eles vão ser assim. Eles são atraídos por coisas que crianças gostam, por luzes, por entretenimento. Essa semana eu prometi para minha filha, eu vou levar ela no parque, no zoológico. Ela está super animada. Se eu falar com ela que eu vou levar ela para tomar uma vacina, ela não vai ficar tão animada. Porque seria bom se você fizesse só aquilo que você gosta de fazer. Mas os maduros sabem que as pessoas mais incríveis que existem na Terra passaram muito tempo da vida fazendo coisas que não gostavam de fazer. Por isso se tornaram experts, cheios de inteligência, maduros. Quanto tempo de oração você tem tido por dia? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Você conhece a palavra de verdade? Você já leu os 4 evangelhos? A dinâmica, o Espírito Santo gera uma dinâmica que muda o nosso comportamento. Eu não faço o que eu fazia mais. Eu não ajo do jeito que eu agia mais. Eu não sou resultado do meu passado. Eu sou resultado do meu futuro. Eu disse aqui na quarta-feira que o meu futuro muda o meu presente. Eu não faço as coisas agora para o meu futuro ser influenciado. Eu faço agora porque o meu futuro já está pronto. E quem não tem mentalidade empreendedora, fica só pedindo a Deus coisas que já pertencem a eles. Querido, tetelestai. Já está tudo pronto, você tem só que se apropriar da saúde, você tem só que se apropriar da prosperidade, você tem só que se apropriar de poder, de capacidade, mas meninos não podem receber aquilo que adultos podem receber.
eu amo a minha filha, mas eu nunca vou dar a chave do carro para ela enquanto ela não tirar a carteira de motorista. Talvez você tenha pedido a Deus algumas coisas e você não tenha recebido, sabe por quê? Porque você é infantil ainda e você não amadureceu. Você é apenas crente, mas você não é maduro ainda. Por isso você se comporta assim, por isso eu me comporto assim. Está na hora de amadurecer. E essa dinâmica faz um não crente virar crente e faz um crente ficar maduro. E não para na maturidade, porque se você amadurece demais, uma hora você cai do pé. Alguém costumava dizer que crente velho vira capeta. Não estou dizendo que eu disse que alguém diz que crente velho vira capeta. Tem diferença de crente velho e do velho crente. Eu sou um velho crente. Tenho 40 anos, para a glória de Deus, eu sei que não parece, mas eu sou um velho crente, é diferente do crente velho. Porque o crente velho, ele se acha maduro demais. Quando o pastor diz assim, abre sua Bíblia no Salmo 23, ele já sabe tudo que o cara vai pregar. Aí ele já se desconecta. Ele fica avaliando a capacidade do preletor de discorrer. Está na hora de você entender que você não pode parar na maturidade, senão você vai apodrecer. Na casa do meu irmão tem um pé de mamão. E todas as vezes que eu vou na casa dos meus pais, eles moram vizinhos, eu fico olhando, e o pé de mamão que tinha 2 mamões verdes, tinham 2 mamões de vez. É assim que fala? É de vez que fala? Antes de ficar maduro é de vez, não é? Ok, talvez você ainda é um crente de vez. De vez em quando você vem na igreja, de vez em quando você ora. Amém ou não, irmãos? Mas aí você amadureceu. Eu vi os mamões maduros, mamões lindos. Eu falei com a minha mãe assim, gente, vamos comer aqueles mamões ali, ué? A mãe falou assim, os meninos não pegam e tal. Aí 2 semanas eu fui lá, os mamões estavam com buracos enormes, porque os pássaros, os corvos, as aves, as rapinas vieram e consumiram aquilo. Aí eu voltei lá essa semana e eu vi que os mamões tinham caído no chão. E aquilo que era para alimentar alguém, não servia para absolutamente nada agora, a não ser para ser jogado fora. Você sabia que para cada 4 pessoas que já levantaram a mão na hora do apelo, aqui no Brasil, 3 estão desigrejadas? Presta atenção no que eu estou te dizendo, irmão. Para cada 4 pessoas que já entregaram a vida para Jesus e estiveram numa igreja igual você está aqui agora, 3 estão desviadas hoje. Você conhece um monte de gente que fala assim, não vem falar de igreja comigo não, que eu já sei. Como é que você prega uma pessoa que sabe mais a Bíblia que você? Como é que você fala para alguém de Jesus que essa pessoa conhece a pessoa, o personagem mais do que você? Gente, eu preciso estudar a Bíblia demais para convencer alguém, eu não consigo convencer. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a questão é que esta pessoa, algum momento, ela era madura e ela não reproduziu frutos, porque a questão da fruta amadurecer é a denúncia que a semente está pronta para germinar e gerar novos frutos. O poder da fruta não está na capacidade que ela tem de alimentar uma pessoa. O poder do fruto está na capacidade de multiplicação daquilo que ela é, porque um mamão pode virar 100 mamões e as sementes deles foram implantados. Um crente maduro pode virar 100 cristãos se ele for um crente realmente maduro e entender que a partir disso gera uma dinâmica que transiciona ele para uma capacidade de liderar. Você que é um não crente vira crente, o crente fica maduro. O maduro não apodrece porque ele virou um líder. Diga comigo, eu fui chamado para liderar. Diga de novo, eu fui chamado para liderar. Você é um líder, amém ou não, irmãos? Diga comigo assim, eu sou um líder. Você é um líder na sua casa, você é um líder dos seus filhos, você é um líder na empresa que você trabalha, você é um líder. Deus chamou todo mundo para liderar, Deus não fez nenhum seguidor, Deus só fez líderes, e algumas pessoas não entenderam ainda, por isso elas estão prestes a cair do pé, e nem para reproduzir, porque a sua essência é a semente que tem dentro de você da parte de Deus, para você reproduzir. A minha célula voltou há 2 semanas, e é incrível, irmãos. Essa semana tinha um convidado lá, que ele saiu de lá tão impactado.
Alguém fez um convite. Um convite. Olha que coisa, rapaz. Um convite. Qual foi a última vez que você liderou alguém até um grupo de oração? Qual foi a última vez que você liderou alguém até uma reunião de pequeno grupo, ou uma célula, ou uma novena, do jeito que você quiser chamar? Qual foi a última vez que você liderou seus filhos a orar? Eu vinha no carro para cá, com Olivia e Luísa, e sempre que eu venho da minha casa, eu venho orando, falando em línguas, falando do Espírito Santo, enche a reunião, abençoe as pessoas, libera quem está em casa. Eu venho falando, Rabassi canta labassá, a Olivia ora junto comigo. Hoje ela não quis orar, que ela ficou um pouco constrangida, porque a Luísa estava perto. Eu disse, Luísa, ora aí. A Luísa orou, disse, papai do céu, obrigado pelo dia de hoje, abençoe o culto, abençoe a reunião, porque nós cremos, irmãos, que Deus, Ele responde orações. Pessoas que têm a mentalidade de liderança, elas estão à frente de pessoas que são apenas maduras, e muito mais à frente de pessoas que são apenas crentes. Qual lugar que você está exatamente agora? Wherever, não importa, a questão é, você precisa de transicionar, você precisa de entrar numa dinâmica, você precisa de se movimentar, querido, você precisa de entrar numa dinâmica, você precisa de se movimentar, porque o Espírito Santo se move. Nós precisamos de nos movimentar em relação a uma igreja que está sofrendo, prestes a fechar a porta. Não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre salvar pessoas. A gente tem que encher aquele carrinho de cesta básica urgente. Essa semana um irmão precisou e nós não tínhamos. Não é sobre fazer obra social, é sobre alimentar o pobre, porque ele disse assim, eu tive fome e você não me deu o que comer. Eu tive preso e você não foi me visitar. Você sabe quantas pessoas assistem uma mensagem que a gente transmite online? Centenas de pessoas são abençoadas. Porque existe uma dinâmica. Tem pessoas que parece que são perturbadas aqui nessa igreja. O culto começa às 18 horas, elas chegam aqui às 16. Tem pessoas que segunda-feira saem daqui, fazem um casa de paz, terça-feira vai para a célula, quarta-feira vem para o culto, quinta-feira faz outra visita, sexta-feira vai no monte, sábado faz alguma outra coisa, vai numa agenda, domingo de manhã vem, limpa a igreja, de noite vem para o culto, e a vida da pessoa é assim. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou dizendo que você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo te movimentar para fazer. Eu conheço pessoas aqui que fazem movimentos e arrecadam centenas de quilos de alimentos e mandam lá para o norte de Minas. Eu conheço pessoas aqui que têm um grupo de corrida, e esse grupo de corrida é totalmente voltado para pregar o Evangelho, porque isso que acontece quando uma dinâmica começa a acontecer. O irmão acabou de me falar ali agora, pastor, a minha casa está aberta para fazer um casa de paz, e consequentemente virar uma célula. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo, que trouxe dínamo, agora está trazendo uma dinâmica, muda o comportamento, muda o jeito que a pessoa bate palma no culto, muda o jeito que a pessoa levanta as mãos, muda o jeito que a pessoa diz glória, muda o jeito que você fala com o outro, porque o Espírito Santo, o dunamis, gera uma dinâmica, e você precisa de transicionar. Eu não gosto de falar isso nessa época, mas diga para o seu vizinho assim, você precisa de transicionar. Você não falou não, irmão, ele não ouviu. Agora diga comigo assim, eu preciso de transicionar. Você é um líder, amém ou não? Nós somos líderes, irmãos. Eu sou liderado, glória a Deus por isso. Eu tenho pastores sobre a minha vida. Eu tenho liderança que impõe as mãos sobre a minha cabeça. Eu tenho pessoas que me acompanham de perto. Eu sou liderado, mas eu também sou um líder. Eu entendi que eu não posso ser apenas um consumidor. Alguém disse assim, eu sumi, o pastor nem me ligou. Você nem sabe se o pastor morreu. Ele morreu, já tem 3 meses que ele morreu, você não ficou sabendo, porque você também não ligou para ele. É ou não é, irmão? Mestre, eu preciso de um milagre. Aí você não é capaz de olhar para o seu vizinho que precisa de um milagre muito. É só você partilhar aquilo que você tem, como o pastor Isaías disse aqui agora. É só você repartir. Se você sabe só João 3,16, você chama alguém e diz assim, olha, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta igreja tem uma dinâmica linda, irmãos. Nós temos um projeto social aqui incrível, que atende várias pessoas por semana, gratuitamente, com atendimento psicológico. Eu quero até agradecer publicamente 2 pessoas que estão aqui especificamente. Uma é o Wesley, ok? O Steel, o Wesley. Te amo, viu, príncipe? Você é um cara incrível, você é um pastor,
Eu honro a sua vida publicamente, porque você é um empreendedor do reino. Você está de parabéns. Você é um cara que me inspira. Quando eu penso em parar, eu lembro de você. E tem a Neide, que é uma das psicólogas voluntárias aqui desta igreja. Você nunca viu a Neide cantando aqui na frente. Você nunca viu a Neide dando uma palavra aqui. Mas toda semana, ela atende várias pessoas. Ela doa horas da semana dela, pela profissão dela, dizendo para alguém: eu quero te ajudar, sai dessa, vamos para cima. E ela faz atendimentos psicológicos gratuitos. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos uma dinâmica. As aulas de inglês vão começar agora. As aulas de violão vão começar agora. Vai ter aula de dança ali. Tudo grátis, porque nós temos uma dinâmica. A igreja é chamado para fora. As pessoas têm que ver que todo crente é um líder. Toda casa é uma igreja. E todo crente é um líder. Você é um líder. Por quê? Porque você foi denominado pelo pastor? Não, porque você tem um Espírito Santo, o Espírito Santo te coordena, e você não consegue deixar mais de convidar pessoas, você não consegue mais deixar de pregar o Evangelho. Aí o seu status fala do Evangelho, as suas mensagens, os seus posts falam do Evangelho, a sua lista de transmissão fala do Evangelho, tudo é sobre o reino do céu. Jesus diz para ele: vocês precisam de entender que a prioridade são as coisas lá de cima, e não as coisas aqui de baixo, mas isso só vem através de dunamis, poder. Poder, não é poder para a gente sair por aí dando show. É muito fácil encher um auditório como esse, irmão. A questão é: qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada pessoa que frequenta aquele auditório? Talvez você é maduro demais e não aceitou ser um líder. E para terminar, depois de pegar um não crente, levá-lo a ser crente, depois de pegar um crente, levar a maturidade, depois de pegar um crente maduro e levar a liderança, aí começa o processo todo de novo. O líder pega um não crente, e assim a gente vai embora, assim a gente rompe. Já já Jesus vai aparecer e vai chamar o nosso nome. Falta pouco, amém, irmãos? Falta pouco. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. De velhos a crianças iam ser usados pelo Espírito Santo. Os últimos dias começaram quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. A qualquer momento, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Não a igreja do pastor Paulo. Não a igreja Boas Novas A ou a B. Ele vai buscar as pessoas que são igreja dele. Ponto final. E eu espero que você esteja nessa caravana que vai subir para o céu, junto comigo e junto com esse irmão que está do seu lado. Se você é desse grupo, dá um aplauso ao Senhor aí, porque nós vamos morar com Jesus lá no céu. Mas o Espírito Santo tem que fazer uma obra. Tem que fazer uma obra, irmãos. Tem que fazer uma obra. O dínamo que é a vida dentro gera uma dinâmica que começa a ser exposto para fora. E essa dinâmica gera uma dinamite. Esse é meu último ponto, dinamite. Dunamis, Jesus disse: vocês vão receber dunamis. Dunamis é dinâmica, dínamo e dinamite. Qual que é o último? Bum! Aí vai dar barulho. Aí vai ser barulhento, irmãos. Aí nós vamos fazer um barulhão, amém ou não? Aí nós vamos virar notícia, sim ou não? Se tem uma pessoa doente, qual o som que eles vão ouvir quando você estiver aproximando de lá? Se tem alguém endemoniado, qual o som que eles vão ouvir quando você estiver aproximando de lá? Porque você é uma dinamite. Você é uma dinamite. Tem barulho e as coisas movimentam do lugar. Se colocar dinamite aqui dentro, vai fazer um barulho e algumas coisas vão ser movimentadas. Quando você chegar na sua empresa amanhã, quando você subir aquelas escadas, quando você descer aquelas escadas, quando você entrar e sair da sua sala, quando você compartilhar aquele coworking, quando você começar o seu projeto, quando você começar a instituir alguma coisa na terra, quando você for no hospital visitar alguém, quando você for impor as mãos sobre a cabeça de alguém, ao aproximar, as pessoas vão ouvir um tss,
porque o poder de Deus vai causar uma interferência naquele ambiente. Não é você, é o poder de Deus que opera em vós. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Que glória é essa? A glória que vai subir para lá? Não, a glória que vai se manifestar aqui, irmãos. Existe uma glória de Deus prestes a se manifestar aqui na terra nos próximos dias, através de nós. Eu tenho certeza que alguns irmãos que estão aqui essa noite vão transicionar de consumidores para empreendedores, e isso vai causar uma dinamite, uma explosão. Você vai fazer como eu, todo velório que eu vou, eu oro para o defunto levantar, muitas vezes discretamente, eu chego e falo assim: levanta em nome de Jesus. Levanta, Pai, levanta, Senhor, levanta, desperta agora, Senhor, levanta. Irmãos, uma hora vai levantar. Eu não sei se eu vou ficar lá para conversar com um ex-finado, mas uma hora vai levantar, porque a Bíblia diz que nós temos essa capacidade, nós temos poder. Jesus disse: vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Onde estão estas coisas? Nós somos ótimos para compartilhar receita de remédio, mas nós não oramos pelas pessoas mais. É só você tomar um chá de quebra-pedra misturado com não sei o quê, aí você dá para a pessoa lá como é que chama, gente? Eu tenho um termo, gente, que eles usam, antigamente fazia muito isso, a benzedeira fazia isso, dava uma espécie de receita para as simpatia. Você faz uma simpatia, 2 Dorflex, deita, levanta, dá 3 pulinhos, deita de novo, aí você vai ser curada em nome de Jesus. Estou orando por você, não, querida, seja curada em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Quando você chega numa casa e tem assombração lá, assombração que tem que sair. Quando nós chegamos numa casa, as pessoas são libertas. Se tem alguém morto espiritualmente, essa pessoa vai ser transformada. Se tem alguém dependente químico, vai ser liberto. Se tem alguém preso em drogas, vai ser liberto, porque existe em nós um poder que não é nosso, é dele, porque ele mora em nós agora, ele está dentro de nós, e esse poder é o poder dinamítico. Eu posso ouvir um tss. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito está dizendo alguma coisa aqui: eu vou usar você para causar um estrondo na sociedade nos próximos dias. Deus vai colocar recurso na sua mão, Deus vai colocar dinheiro na sua mão, Deus vai colocar conexões poderosas na sua mão, Deus vai colocar a estrutura na sua mão para você ser usado de forma sobrenatural, porque você está recebendo dínamo, você está recebendo dinâmica, e você está recebendo uma dinamite. As pessoas que serão salvas primeiro são as pessoas que estão dentro de casa com você. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. Querido, vai ser tão poderoso, vai ser uma explosão tão grande, que você vai ser reconhecido dentro da sua casa como profeta. Eu lembro da minha família, só meu pai era crente, agora nós temos vários pastores na minha família, porque a minha avó orava e a minha família começou a converter. Hoje nós somos uma família que antigamente se ajuntava em torno de engradados de cerveja e baralho. Hoje eles se reúnem em torno de engradados de Coca-Cola, e a Bíblia não é o baralho mais, agora é as páginas da Bíblia e a Coca-Cola para a glória de Deus. Amém ou não, irmão? Porque uma coisa eu tenho convicção: lá no céu vai ter Coca-Cola. Eu não estou tomando aqui não, mas lá vai ter, em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Você está pronto para ser uma dinamite nas mãos de Deus? Então fica de pé no seu lugar, por favor. É o resultado da mentalidade praticada. É o resultado da mentalidade de empreendedorismo praticada. Algumas pessoas aqui vão ser empoderadas essa noite para fazer coisas que não eram capazes de fazer, inclusive de orar em línguas. Você sabia que orar em línguas é alguma coisa que você não pode fazer de forma racional? Eu lembro quando eu fui alcançado por esta capacidade. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Eu comecei a entender que algumas vezes no ministério de Jesus, ele falou em línguas. Um dia eu falo sobre isso aqui. Mas eu fico pensando que Deus orou na língua dos sapos, e Faraó não tinha poder para combater os sapos. Eu não sei o que Deus disse. Talvez Deus disse assim: Rabacicondoroloboshai. E os sapos entenderam: é a nossa vez. E Faraó era o maior poder bélico de todos os tempos. Ele não tinha poder para combater os sapos. Ele podia vencer qualquer exército, mas sapo não, irmãos.
E talvez até eu e você ia correr do sapinho, sim ou não? Mas de repente, Deus fala em línguas de novo, e Ele aciona os gafanhotos dessa vez. Aí os gafanhotos disseram, é a nossa vez, vamos lá. E aquela multidão de gafanhotos vieram e fizeram o seu trabalho, porque eles obedeceram a voz de Deus, porque Deus falou na língua deles. Essa noite Deus está falando na sua língua, para despertar você para falar na língua dEle. Quando estão comigo, falam amém? Você vai falar na língua dos anjos, sabe por quê? Porque isso não é racional, isso é espiritual. Você não é alma vivente, mas você é um espírito vivificado. Eu entendi que o diabo não tem poder para se defender quando nós oramos em língua de anjos, porque ele não tem capacidade de compreender aquilo que ele não é mais. Ele não é um anjo mais. E você fala com anjos. Essa dinâmica vai ser iniciada na sua vida. Nós teremos reuniões aqui poderosas nos próximos cultos, irmãos. Sabe por quê? Porque foi gerado um dínamo que gerou uma dinâmica. Você vai ver como a sua célula vai ser essa semana. Vai ter uma presença diferente lá, sabe por quê? Porque chegou um grupo de pessoas lá que tem dínamo, tem dinâmica e são uma dinamite. Você vai impor as mãos sobre as pessoas e vai falar assim, deixa eu orar por você? Posso orar por você? E aquelas pessoas serão cheias exatamente daquilo que elas estão precisando. Você está pronto para receber uma porção de Deus aqui essa noite? Você vai fazer coisas que você não era capaz de fazer. Você vai fazer com tanto prazer e alegria, porque tem algumas pessoas que estão capengando assim, olha, eu não quero mais, não aguento, eu estou desmotivado, eu quero parar, eu sou maduro demais para aguentar certas coisas. Querido, o dínamo vai te alcançar aqui essa noite em nome de Jesus. Então levante as suas duas mãos aos céus.